Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 1. Nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra, também relembrando do amor de Jesus, lembrando as suas promessas. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado por esse amor, pela tua graça, misericórdia. Pai, tu és um Deus de amor, também de justiça. Pai, o Senhor tem nos alcançado e tem nos contemplado a cada dia, de perto, de longe. Fala conosco nesta noite. Podemos sentir a tua presença, Pai, desde o início do culto. O aconchego de estar na tua casa, o aconchego de estar, Senhor, na tua presença, Pai. Que possamos ser renovados nesta noite, que possamos ser, Senhor, alimentados através da tua palavra. Para esse início de mês de dezembro, que a tua porção venha sobre nós, venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade. Pai, aqueles que estão com o coração ferido, desesperançoso, inquieto, ansioso, que haja paz nos corações em Cristo Jesus, que haja renovo para o teu espírito através do poder da palavra do Senhor. Que vidas sejam alcançadas nesta noite, ó Senhor Jesus, que vidas sejam alcançadas e restauradas pelo poder da tua palavra, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Obrigada porque estamos juntos, ó Pai, como um corpo em unidade. E que cada um sinta-se abraçado nesta noite, como nós louvamos. Sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus nesta noite. Você que está aí através dessa conexão, sinta abraçado e acolhido pelo Senhor. E que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, venha invadir o teu coração e a tua mente. Aleluia. Para o louvor da glória dEle, para o propósito dEle. Amém. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E ele apareceu da seguinte forma: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos com você. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite não apanharam coisa alguma. Nada apanharam. Versículo 4: mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de 200 côvados da terra, ou uns 90 metros de distância. Aleluias. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. Oh, aleluias. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que vocês apanharam.
Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Aleluias. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois nós vamos continuar lendo, mas por enquanto só até aqui. Olha que tremendo essa passagem. Após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, Ele já havia aparecido, né? Essa já era a terceira vez a qual Ele aparecia para os discípulos, depois de haver ressuscitado. Mas é interessante que esse trecho, ele começa dizendo: estavam ali apenas 7 discípulos. Apenas 7 estavam ali quando o Senhor se manifesta a eles. E os 2 discípulos, é tão interessante que os 2 discípulos, a qual eles são pronunciados primeiro, Pedro e também Tomé, são os 2 discípulos a qual tiveram as suas fraquezas expostas. E eles são mencionados primeiro. Tomé por sua incredulidade, Pedro pela sua traição. Mas é interessante que Tomé, ele já havia sido resgatado e o Senhor já havia tratado com ele. Mas agora era a vez de Pedro. E ao meditar nessa palavra, me chamou muito a atenção. Eu quero que você preste atenção. Todo esse, depois nós vamos ler a partir do versículo 15, que é onde entra o contexto da restauração de Pedro. Mas eu quero que você observe todo esse cuidado que Jesus tem, todo esse cenário que Jesus prepara, todo esse trabalho e esse cuidado do Senhor, preparando um ambiente, preparando um milagre, preparando a multiplicação, a provisão, para que depois eles fossem, em especial Pedro, alcançado com restauração, aleluia, e com cura. E é tão interessante que Pedro, ele fala assim, ele diz assim: vou pescar. No versículo 3, ele disse: vou pescar. Por que será que Pedro resolve voltar a pescar? Por que será que Pedro resolve voltar à sua profissão que ele possuía antes de conhecer Jesus? Já parou para pensar nisso? Ele que fez parte de um discipulado intenso com Jesus, e agora após a morte de Jesus, eles começam ali a se dividirem, a cada um de uma certa forma, indo para um lugar. E Pedro, ele fala assim: eu vou pescar. Então Pedro, ele volta ali à sua profissão. Ele volta antes de conhecer Jesus. Por que será que Pedro, ele retoma? Como será que estava o coração de Pedro? Provavelmente muito decepcionado e frustrado consigo mesmo. Eu imagino o coração de Pedro. Ele diz assim: eu vou pescar. E aí os outros falam assim: nós também vamos com você. Eu não sei se eles estavam ali como um amigo solidário, parceiros de tristeza e frustração, decepcionados com eles mesmos. Então eles acompanham Pedro. Só que a palavra diz que eles entraram no barco, mas naquela noite eles não apanharam nada. Interessante que aquilo que era algo comum, aquilo que era algo a qual Pedro estava acostumado, aquilo que para ele era tranquilo, aquilo que para ele era normal, agora já não estava mais dando certo. Naquele momento não estava dando certo como previsto.
Você já tentou fazer algo quando os seus pensamentos e os seus sentimentos estão ali inquietos? A ansiedade, ela te impede de realmente realizar com prazer, realizar com determinação. Pedro tenta, mas eu imagino o pensamento dele, provavelmente ali, inquieto, pensativo, talvez não conseguisse tirar da cabeça, não conseguia esquecer as suas últimas, acreditando que Jesus triunfou sobre a morte, mas que as suas últimas palavras para aquele homem tão amado, a qual ele compartilhou e caminhou, foi que ele não o conhecia. Então o coração de Pedro, angustiado, decepcionado, Pedro, ele não conseguia talvez esquecer que na hora de grande perigo, ele teve muito medo, e ele nega Jesus. Ele nega. Naquele momento de perigo, e ele nega o Senhor. E ele nega por 3 vezes. E ele quebra a sua própria promessa de que daria a sua vida por ele. Foram estas palavras de Pedro, que ele daria a sua própria vida por Jesus. Quantas vezes fazemos promessas? Quantas vezes fazemos planos? Eu imagino o sentimento de Pedro. Quero que você pense comigo um pouquinho esse cenário. Envergonhado, muitas das vezes nos sentindo como alguns de nós, em momentos das nossas vidas, tendo que seguir em frente, mas já não fazia muito sentido. E era interessante porque ele entende que não havia nada de errado com Deus, não havia nada de errado com Jesus. Pedro entende que o problema era com ele, e esse sentimento gera uma incapacidade, um sentimento de se sentir inadequado, e ele se sentia incapaz para ser líder, para liderar, para dar continuidade. Nós louvamos aqui, me lembraste das tuas promessas. Eu amo essa canção. Através do amor de Cristo. 3 longos dias de amargura. 3 longos dias de amargura. Pensando e remoendo. Jesus morreu, e as minhas últimas palavras para ele foi o que eu não o conhecia. Agora ele volta a pescar, e a noite inteira ele não pesca nada acontece. O coração inquieto, amargurado. E quantas vezes estamos vivendo assim, tentando refazer, tentando dar um jeito, mas nem aquilo que somos acostumados a fazer. Como ali Pedro, pescar era algo natural para ele. Pescar era algo que ele julgava saber fazer, e fazer muito bem, mas nem isso estava dando certo. Sabe aqueles momentos que aquilo que você sabe fazer, costuma fazer, mas as coisas estão tão conflitantes, tão confusas, que nem aquilo dá certo, e você não consegue entender, o porquê. Pedro sabia, ele compreendia, e ele sentia que as coisas estavam fora do lugar. Os nossos sentimentos dão sinais, mas é tão tremendo, tão interessante, que diz assim, olha, que eles ali entram no barco, naquela noite não apanha nada, mas ao amanhecer, Jesus está ali na praia. Aleluias. Ao amanhecer, Jesus estava ali na praia. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, oh Pai. Mas é tão interessante que, escute, porém os discípulos não reconhecem Ele. Jesus estava ali, mas eles não reconhecem que era Jesus. Isso me lembra uma situação parecida, quando Jesus também, após a sua ressurreição, no caminho de Emaús, ele se encontra com 2 discípulos, e também eles não o reconhecem. O que me faz pensar a respeito disso?
Parece que a frustração, a tristeza, a decepção nos impede de reconhecer a presença do Senhor Jesus. Eles não conseguem reconhecê-lo, mas Ele estava ali observando. E Ele prepara todo um cenário. Ele prepara, Ele acende a brasa, Ele prepara todo um cenário. Cuidado com os momentos de tristeza, de frustração, de inquietação, porque eles podem impedir que você enxergue e reconheça a presença do Senhor. E você pode pensar que está sozinho, e isso não é verdade. E a palavra diz assim, que Ele fala, disse-lhes, Jesus fala para eles: filhos, será que vocês não têm alguma coisa para comer? Olha que cuidado. Eu quero que você observe o cuidado. Um cuidado paternal, uma preocupação, um cuidado de Jesus. Olha a forma que Jesus ele se apresenta. Jesus poderia ter ido logo falando: o que vocês voltaram a pescar? O que vocês estão fazendo? Não. Ele prepara, ele não julga, Ele não questiona, mas pelo contrário, Ele realiza, Ele vê a necessidade, mesmo diante daquela situação. Jesus enxerga a necessidade daqueles homens, e ali eles falam para eles, eles respondem não, e Jesus diz assim: olha, lança a rede à direita do barco, que vocês vão achar. Ainda o Senhor estava ali preparando aquele cenário, o Senhor conhecia o coração daqueles homens, mas mesmo assim o Senhor se volta para a necessidade deles, diante de uma noite inteira a qual eles não tinham pescado nada. Isso não é tremendo? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E o Senhor fala: lança a rede à direita do barco. Aleluias. E é tremendo porque nesse momento começa aquela operação do natural com o sobrenatural. Como assim, pastora? O natural, os discípulos lançando a rede sobre a palavra do Senhor, e o sobrenatural, os peixes vindo pela ordenança do Senhor Jesus. O natural com o sobrenatural, a junção do natural com o sobrenatural. Aleluias. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E olha, vamos continuar aqui um pouquinho na nossa leitura. E a palavra diz que eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Eles são surpreendidos por uma grande provisão, diante de um milagre, a qual eles não estavam nem reconhecendo ainda que era o Senhor. Mas o Senhor estava observando cada um deles. E eles começam a puxar aquelas redes, e eles começam a puxar a grande quantidade. E é tão interessante que mesmo a grande quantidade, a palavra diz que a rede não se rompeu. Até o teu milagre, até a tua provisão o Senhor guarda. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: é o Senhor. Ele reconhece, o próprio ele reconhece, é o Senhor. E ouvindo isso, Simão, ele que era o Senhor, ele coloca a sua capa, ele veste a sua capa, porque ele estava muito à vontade, e ele coloca a sua capa, e ele vai para o mar, ao encontro, para sair ali. Ele nem espera o barco ir. Olha isso, quero que você entenda e perceba. Ele nem espera. Ouvindo Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho ainda, arrastando, porque o milagre estava ali, a provisão. Pedro foi na frente. Eu imagino o coração de Pedro batendo acelerado. É Ele.
uma mistura de sentimento, de reencontro. O que será que vai ser? Como será que vai ser? É Ele não pensa duas vezes, Ele se lança no mar e vai ao encontro do Senhor. E quando eles chegam até ali, olha que tremendo, ao desembarcar, viram ali pão e peixe sobre brasas. Consegue pensar nisso? Consegue perceber e entender o cuidado de Jesus preparando a recepção para aqueles homens? O acolhimento, gostamos de falar essa palavra, acolhimento. Acolhimento. Agora Jesus, ele prepara uma cena, e aquela cena, vários momentos da vida de Pedro começa a passar como um filme. Pedro, ele se lembra, ele lembra da cena a qual ele foi chamado também, no momento ali a qual o Senhor encontra ele, chama ele para ser discípulo também, ali à beira-mar. Ele lembra da ceia da despedida, mas ele lembra também da fogueira a qual ele foi tentado a negar Jesus. É uma mistura, aquele cenário remete muitas coisas à sua mente, o seu coração acelerado. E Jesus, com amor, prepara, traz todos os elementos ali, a memória, para poder sarar cada um daqueles homens, para poder sarar, e aqueles gestos, aqueles elementos, eles passam a trazer um novo significado na vida daquele homem. E olha, isso é tão tremendo, porque se nós olharmos para a psicologia, o ressignificado das coisas tem um grande valor, muito profundo, no tratamento, na cura. Agora imagine, olha que Jesus, ele faz isso muito antes. Ele prepara, ele traz aqueles elementos, ele prepara todas as coisas para trazer um novo significado no coração daqueles homens, em especial no coração de Pedro, a qual havia negado, ferido, e agora está diante do Senhor. E é esse amor, nós louvamos aqui falando de amor, e é esse amor que nos ampara, é esse amor que nos sara, é esse amor que nos salva, é esse amor que traz um novo significado nas nossas vidas, mesmo diante do caos. E eu quero que você entenda isso. Porque isso é tremendo. Preste atenção. Essa passagem, eu quero que você leia depois o capítulo 21 inteiro, porque ela trata desse milagre, ela trata do aparecimento de Jesus para aqueles homens, mas também da restauração de Pedro. Vamos lá, versículo 15 do mesmo capítulo 21, diz assim: depois de terem comido, olha só, Jesus, lembra, eles saem do barco, os outros discípulos vêm com o barco para tirar os peixes. Eles chegam ali à margem, já estava preparado aquele alimento, aquele pão e peixe sobre brasas. O Jesus pede até para eles algum dos peixes que eles, compartilhar. Traz aí alguns dos peixes que vocês pescaram. Mas agora, depois de terem comido, Jesus, ele não se apressa, ele não se inquieta. E nós podemos aprender tanto com ele. Nós que somos tão inquietos, fazemos parte de uma geração imediatista, resultados rápidos, não temos paciência nem de terminar uma conversa, porque já queremos chegar no ponto importante e necessário. Jesus observa eles de longe, até que eles vêm até ele, prepara um cenário, prepara aquela brasa e espera. Agora eles se alimentam, compartilham do milagre, compartilha da provisão. E depois de terem comido, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Talvez Pedro já quisesse resolver as coisas logo. Quando ele talvez reconheceu que era o Senhor, ele já queria talvez. Mas eu acho que a palavra fala que eles nem ousaram a falar nada, nem perguntar, porque sabiam que era o Senhor. Mas nesse momento certo,
Jesus pergunta a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus volta a perguntar a Simão, filho de João: tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristece por ele ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Eu quero que você entenda o momento que o Senhor esperou todo um processo, todo um cenário, tudo sendo cuidadosamente, de forma delicada, para o momento necessário da restauração. Primeiro eles vivem o milagre, eles vivem ali a provisão, porque tinham passado a noite toda e não tinham pescado nada. O milagre, a provisão, o aconchego daquele acolhimento. Vem para a mesa, sente-se, vamos comer. E eles comem, compartilham, até chegar o momento da cura e da restauração. E isso me falou muito ao meu coração, porque nós muitas das vezes inquietos, queremos hoje, queremos para agora, não temos paciência, não é assim? Mas o Senhor, Ele prepara tudo com muito amor. Em cada detalhe nós vemos refletindo o amor do Senhor. O coração de Pedro sendo tocado, o coração daqueles homens sendo tocados e acolhidos diante do Senhor Jesus, que está diante deles, não com julgamento e acusação, mas com acolhimento, trazendo eles novamente para próximo, aproximando eles, dando a eles oportunidade. Eu imagino a cabeça deles, eu imagino o coração de Pedro acelerado, e até no momento que o Senhor ali começa a tratar com ele em uma intimidade e profundidade, a qual era necessário para ver cura e restauração. Oh, aleluias. Ontem estive ministrando e eu tenho falado muito, e até eu tenho me sentido cansativo em relação à questão do perdão. A Gi me acompanhou, a pastora Lília também estava lá conosco. E como é difícil, porque quando você perdoa, é um processo, e se perdoar também é um processo. Eu tenho falado muito esses últimos tempos. Eu até falei isso para o Senhor. Eu tenho falado isso porque o Senhor tem trazido isso ao meu coração. O auto-perdão é tão necessário e importante quanto também o perdoar. Então, no coração, talvez você não consiga imaginar o tamanho da ruptura, o tamanho dos fragmentos no coração de Pedro, diante da sua traição, por medo, por conta do perigo. E agora o Senhor, Ele prepara tudo, porque Ele conhece a necessidade de um coração ser restaurado para prosseguir. E um soldado, quando ele pode até se ferir na batalha, mas quando ele é ali, como que fala? Quando ele vai para a batalha, ele precisa estar bem. E Jesus estava preparando, trazendo uma restauração, preparando o coração daqueles homens, preparando o coração de Pedro, o que estava à sua frente. Eles teriam uma longa jornada, e o coração de Pedro não poderia estar com estilhaços, não poderia estar com sentimento de culpa. Era necessário uma restauração profunda, a qual só o Senhor poderia proporcionar. E é maravilhoso isso. Por quê, pastora? Porque Ele não esquece de nós, Ele não esquece de mim e de você. Perdão, auto-perdão, no lugar do remorso, no lugar da culpa. O arrependimento genuíno, não apenas num pedido de desculpa, mas num quebrantamento e numa transformação real. Isso que é o arrependimento. Não apenas sinto muito,
Sinto muito, não, mas uma mudança de vida, uma transformação, uma mudança de vida que nos leva a trilhar um caminho de quebrantamento, de obediência, de entrega. E agora Pedro passava a viver esse sobrenatural, esse fluir no coração, dele. Começava agora o movimento das águas, a restauração começava a brotar, o alívio, porque quando você recebe a cura, recebe a restauração, vem junto o alívio de Deus, não no reconhecimento que você é perfeito, mas no reconhecimento que Ele é perfeito. E é nessa força que ele toma posse. É nessa força que ele toma posse daquilo que o Senhor tinha para ele, daquilo que ele estava para viver, daquilo que Deus havia projetado para ele. Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. E quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, ainda uma substância informe, todos os dias da nossa vida já estavam sendo escritos, e Ele conhecia todos. Aleluias. Esse amor profundo do Senhor, esse amor profundo que traz até nós, observe, oportunidades, onde frutos são colhidos, onde vidas são alcançadas e vidas são saradas, onde a palavra de Deus ela é declarada e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Agora eu quero te fazer uma pergunta, porque eu já estou quase encerrando. Jesus, sendo o próprio Deus, Ele prepara tudo com muito amor, cuidado e paciência para trazer restauração a alguém a qual Ele mesmo havia escolhido. O Senhor o escolheu, cada um. E agora eu quero te fazer uma pergunta diante do próprio Jesus. O próprio Jesus estava disposto, após a sua morte e ressurreição, Ele ainda tira um tempo, eu amo isso, para estar com aqueles discípulos, para comer com eles, para preparar o alimento para eles, para que eles pudessem dar ressignificado na sua história, nas suas vidas, ressignificado para viverem o sobrenatural de Deus, ressignificar aquilo que está à frente, mediante a provisão, mediante ao milagre, mediante ao cenário de acolhimento e mediante aquela cura e restauração. Agora eu quero te fazer uma pergunta para encerrar. Quanto você está disposto a fazer para ser instrumento de Deus, para que vidas sejam restauradas também? Assim como nós somos, assim como nós somos. Quero que você pense um pouquinho disso. Quanto você está disposto a fazer para ser um instrumento de Deus, para restauração de vidas? Quanto você está disposto? Qual é o passo? Jesus foi até eles. Foram eles que traíram, foram eles que negaram, foram eles que abandonaram, fomos nós. Mas Jesus vem até nós. Jesus foi até eles e prepara todo o ambiente. E aqueles homens são restaurados para a sua jornada. Será que não tem alguém precisando da sua atitude, do seu acolhimento, do seu perdão, da sua provisão, para ser restaurado mediante o poder transformador que há em Cristo Jesus? Será que não tem alguém?
Será que não é necessário eu preparar um ambiente, o ambiente do meu coração? Quanto será que eu estou disposta a preparar um ambiente, um cenário, para que vidas sejam restauradas e saradas? Ou será que eu vou continuar com julgamentos, aguardando que venham até mim? Ontem aconteceu algo muito forte, porque depois estava ali ministrando, e eu tenho falado muito a questão do perdão, do se perdoar, do perdão, que o Senhor tem nos chamado para uma maturidade, uma transparência, diante de uma obediência. Não porque você dá conta de tudo, não, mas porque justamente que você não dá conta, então você assume a tua posição, mas ao mesmo tempo você deixa o Senhor realizar o propósito dele sem resistência, e você passa a buscar por isto. E falando sobre essa transparência, e eu tenho falado, passado por muitos lugares, e tenho falado: não espere como eu esperei anos e anos para liberar perdão. Não espere. E eu, quando terminei de ministrar, uma pessoa muito amada veio, nós viemos, sentamos juntas, e ela veio falar: pastora, eu quero acertar algo com você, uma pendência que está no meu coração. Talvez você nem saiba, mas o Senhor tem me incomodado e eu quero colocar isso para fora. E ali nós oramos, falamos, choramos, e eu louvei a Deus por isso. Eu nem imaginava. Deus tem nos chamado para essa transparência. Deus tem nos chamado para resolver essas pendências. Claudinha está aí, está me assistindo de lá de Natal. Foi tão difícil me perdoar em relação ao meu pai. Já falei isso aqui, você talvez já está cansado de ouvir. Pedir perdão para o Marquinhos por conta de 18 anos. Não chegou a conhecer o avô, por uma escolha minha. E eu quero te dizer algo, uma coisa para você guardar no teu coração: Deus não deve reparação alguma para nós, pelos anos perdidos, ou pelo pecado, ou pelas nossas frustrações, de experiências que temos diante das nossas escolhas. Ele não deve nada para nós. Isso é nosso. Ele não deve. Mas o Senhor é tão misericordioso, e Ele é tão generoso, que Ele insiste em fazer. Você está entendendo? Ele insiste em fazer. Por isso que Ele nos dá a oportunidade. Por isso que você está vivo. Estamos fechando o ano de 2020, e até hoje, até esse momento, nós estamos aqui respirando para a glória de Deus. Não sabemos o momento seguinte, mas até esse momento nós estamos respirando, e o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então preste atenção: Deus não nos deve reparo algum pelos nossos anos perdidos. Ele não nos deve reparo algum pelo pecado, pelas nossas frustrações, e até mesmo pelas nossas experiências que temos diante das nossas escolhas. Mas Ele é generoso, Ele é misericordioso, e Ele insiste em fazer com tanta graça, com tanta bondade, que a percepção minha e sua diante disso, sabe como que ela acontece? É que nada se perderá, nada se perderá. Oh, aleluia. Como assim, pastor? Então mesmo no último instante, havendo restauração, havendo consolo, havendo quebrantamento, faz valer muito a pena. Sara feridas, alinha visões e propósitos, e corações são juntados num novo propósito. É isso que o Senhor faz, mesmo em meio ao caos, mesmo quando era para dar tudo errado, mesmo que você ainda tenha um tempinho, que o Senhor lhe conceda. Esse tempo vai ser tão de refrigério, de tanta restauração, de tanto alívio, como eu pude viver em 31 dias aquilo que eu não vivi em uma vida toda. Isso é a graça, isso é a misericórdia do Senhor. Que o Senhor possa continuar trabalhando em nossas vidas, que Ele possa trabalhar em nossos corações, e nós não venhamos ser resistentes por conta do medo, por conta de ciladas e artimanhas. A aula do estudo bíblico com o irmão César essa semana foi tremenda. Cada aula tem uma porção específica, e uma coisa que ele falou que me chamou muito a atenção: que o amor de Deus e a sua misericórdia, ela abre portas.
Mas a justiça de Deus, ela pode fechar também portas. Porque o Senhor nos dá um tempo. Há um tempo de arrependimento. Há um tempo para mudança. Há um tempo para alinhamento. Há um tempo para reconstrução, restauração. Porque a porta que se abriu, ela também pode fechar. Receba essa palavra do Senhor. Fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluias. Senhor, foi tão lindo tudo aquilo que Pedro realizou na força do Senhor. A autoridade, a intimidade, o impacto que teve. Mas primeiro ele precisou ser tratado. Primeiro ele precisou ser restaurado. Primeiro ele precisou ser acolhido. Primeiro ele precisou ser, Pai, ali visitado pela tua presença. E tudo aquilo que o Senhor realizou, Pai, os feitos que Ele fez através desse amor que o amparou, através, Pai, de mudança que foram geradas através de um arrependimento que o fez enxergar. E no final da sua vida, da sua jornada, até na sua morte, o apóstolo Pedro reconhece que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus morre. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Pai, eu não sei o que os teus filhos estão passando, vivendo. Eu não os conheço em suas intimidades e coração. Mas eu sei de uma coisa: o teu amor que restaura, a paciência do Senhor que gera salvação, está disponível nesta noite sobre as nossas vidas. Está disponível sobre cada coração. Está disponível, Pai. E esse momento, esse ambiente, essa atmosfera na tua presença nos remete a um cuidado. Senhor, a uma paternidade, a um cuidado. Que podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho querido. Obrigada, Senhor. Aquilo que nós não estamos reconhecendo, enxergando, nos ajuda, Pai. Porque assim como aqueles homens não reconheceram, o Senhor estava ali e eles não reconheceram. Por suas frustrações, decepcionados consigo mesmo. Nos ensina a seguir em frente. Não seguir em frente apenas deixando as coisas para trás, não, mas recebendo perdão do Senhor, liberando perdão para o outro, perdoando a si mesmo para seguir em frente e construir e viver um novo tempo, um tempo de restauração. O Senhor tem falado: haverá restauração. 2020 está chegando e Ele tem restauração para todo aquele que desejar. Ele tem restauração, Ele tem muitas coisas que vão começar a ser colocadas no lugar, porque diante de tanto caos, diante de tanta perda, destruição, haverá necessidade de restauração. E o Senhor fala assim: que você precisa ser sarado para sarar também. Você precisa ser aquele que recebe perdão para perdoar também. Você precisa ser aquele que vive a palavra para gerenciar na vida daquele que você pode acolher. E assim nós prosseguimos, porque é dando que se recebe. E haverá um tempo trabalhoso nos próximos anos, mas nós não estaremos sozinhos. Pedro entendeu, foi restaurado, se posicionou e a vida dele entregou por inteiro para uma nova atmosfera, para uma nova dimensão. O Senhor quer homens e mulheres ousados na presença dele, para não se intimidar, mas mesmo diante das aflições, sabendo que aquele que nos chama é aquele que se responsabiliza e capacita. Pedro, que não se sentia digno, capacitado, diante dos erros e falhas, ele recebe uma nova roupagem para exercer o seu chamado. Aleluias.
Pai, estamos aqui como igreja, estamos aqui como filhos e filhas, Pai. Senhor, Pai, realiza em nós aquilo que não podemos, e através de nós, aquilo que o Senhor almeja e deseja para o coração de cada um. Que haja restauração, que haja cura, que haja libertação, que haja alegria e contentamento no teu coração, por conta do Senhor que te ama, que te vê e te conhece.